Olá pessoal, tudo bem? Se vocês trabalham com estatística, provavelmente vocês já viram algum gráfico como este aqui, em que a gente tem a distribuição normal desenhada e aí uma área dessa distribuição normal é destacada, geralmente porque a gente quer saber a probabilidade de algum item cair aqui, por exemplo. Então nesse exemplo aqui que eu fiz uma distribuição normal com média 200, desvio padrão igual a 2, e aí eu pedi para ele destacar entre o 198 e o 202, para a gente ter uma ideia de qual é o tamanho dessa área. Então neste vídeo eu vou ensinar para vocês como fazer um gráfico desse tipo aqui, que seja parametrizável, ou seja, para qualquer média, qualquer desvio padrão e qualquer valores para os limites, vocês vão conseguir desenhar um gráfico como esse aqui. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui na aba Início, porque aqui eu já tenho uma tabela pré-estruturada com todos os campos que precisam ser preenchidos. Mas eu vou colocar todas as fórmulas aqui com vocês vendo, tá? Para vocês entenderem de onde surgiram essas fórmulas. Então aqui a gente tem primeiro uma coluna para observações, que vão ser como se fossem pontos para eu poder desenhar a linha da distribuição normal. E eu fiz 1000 observações aqui. Basicamente eu criei os valores de 1 até 1000 sequencialmente aqui para eu poder criar todas as observações e o gráfico ter uma resolução legal. E aí aqui eu vou plotar o valor x correspondente a essa observação. Então vamos começar. Vamos usar aquele exemplo em que a média é 200, o desvio padrão é 2 e a área que vai ser pintada vai ficar entre 198 e 202. Essa parte aqui com os valores mínimos e máximos, esses são os valores, é o menor valor que vai ter no eixo x, que eu quero que seja 192, e o maior valor no eixo x é 208. Então eu escolhi esses valores porque eles ficam a 4 desvios padrão da média. Aí eu tenho espaço suficiente para a curva pegar aquele formato da distribuição normal. Lembrando que como o desvio padrão é 2, 192 para 200 são 8. Então quer dizer que cabem 4 desvios padrão aqui. E eu fiz a mesma coisa para a parte de cima. A quantidade de observações é quantos pontos eu tenho aqui. São 1000. E o passo é quanto o valor x vai incrementar a cada observação. Então aqui a gente vai usar a seguinte fórmula. Vai ser igual ao máximo menos o mínimo, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, pela quantidade de observações menos 1. E aí eu fecho aqui e a gente tem um passo, que é quanto que eu vou incrementar o x a cada observação. Agora a gente precisa colocar os valores x aqui para a gente poder desenhar essa distribuição normal. Então a fórmula que a gente vai usar aqui é a seguinte. Vai ser igual ao menor valor do gráfico mais, abre parênteses, a observação menos 1, fecha o parênteses, vezes o passo. Então é natural que nesse primeiro, como eu fiz a observação menos 1, então aqui o valor vai ser o mínimo de todos. E aí para eu replicar essa fórmula, eu só preciso travar aqui algumas coisas, né? Então eu preciso travar o passo e eu preciso travar o mínimo. Agora eu posso aplicar essa fórmula para todas as observações. E aí vocês vão ver que elas estão aumentando com relação a esse passo aqui que foi calculado. Muito bem, agora aqui, nessa coluna, a gente vai desenhar o gráfico. Na verdade, a gente vai calcular a altura do ponto na função da distribuição normal. Para fazer isso, o que a gente vai fazer? Então, a gente faz dist, ponto, norm n, tá? É o dist.norm.n. Aí a gente tem 4 parâmetros. O primeiro é o x. Então, eu vou colocar justamente esse valor aqui. Tá? Percebam que não dá para ver direito, tem aqui tem um tracejado em torno da célula que eu selecionei, que é o B2, não dá para ver direito porque a fórmula está na frente, tá? Isso acontece bastante no Excel. Então o x é o primeiro parâmetro, aí a média da distribuição é o segundo, e o desvio padrão é o terceiro. E por fim, esse último parâmetro, se for cumulativo ou não, a gente vai colocar falso. Tá? Então eu coloquei o falso, apertei Tab, e aí esse falso significa que em vez de eu calcular uma probabilidade, eu quero calcular o valor desse ponto na função da distribuição normal. Então aqui nós temos o resultado, ele vai dar bem pequenininho porque eu estou bem longe da média. Aí eu vou travar os valores, vou travar a média e vou travar o desvio padrão. E aí agora eu vou replicar essa fórmula
para todas as observações. Então agora o que a gente tem é a possibilidade de plotar só a distribuição normal. Então a gente vai fazer isso agora. Para isso eu vou selecionar essa coluna inteira, né? Eu vou clicar em cima aqui do valor e vou apertar Ctrl Shift para baixo para selecionar tudo. Vou voltar lá em cima e vou vir aqui em inserir. Aqui na parte de linha, vocês vão escolher esse daqui, tá? Que é o gráfico de área, tem que ser esse primeiro. Se for esse segundo, não vai funcionar na hora que a gente colocar a área sombreada. Tem que ser esse daqui, tá? Então, ok, a gente tem aqui a distribuição normal e a gente não tem nenhuma área sombreada aqui. Vou tirar esse título, tá? Eu vou aumentar um pouquinho o gráfico para ficar mais fácil da gente enxergar. Bom, agora a gente precisa calcular a área sombreada. E basicamente o que é essa área sombreada? É uma outra série de dados que não vai ter todos os valores, só vai ter os valores sombreados. Então, para isso, a gente tem que fazer uma fórmula C. Então, se esse valor x estiver entre a área sombreada, a gente copia o valor de f de x aqui. Caso contrário, a gente não copia. Então, vamos aplicar essa fórmula. Então, vai ser igual a se. Aí a gente tem que usar a fórmula E, porque é uma condição do tipo E, tem que acontecer duas coisas ao mesmo tempo. Esse valor x tem que estar maior do que a área início e menor do que a área fim. Então a gente vai fazer isso. Então se esse x for maior ou igual, tá, à área início, ponto e vírgula, e esse x for menor ou igual à área fim, aí a gente fecha o parênteses, ou seja, se o ponto que eu estou interessado cai acima da área início e abaixo da área fim, quer dizer que ele está na área sombreada que eu quero plotar no gráfico. Então, o que vai ser feito? Ponto e vírgula. E aí eu copio esse valor de f de x. Então, eu só vou apertar a setinha para a esquerda para ele selecionar o C2. Vocês estão vendo aqui que ele está brilhando aqui em volta da célula, né? Então, ele copia o valor. Caso contrário, ele não copia, ele só escreve nada. Então, eu abri e fechei aspas para ele não escrever nada. Nesse caso aqui não vai escrever nada, porque o 192 não está dentro dessa área sombreada. Então o que eu vou fazer agora? Vou abrir a fórmula, vou travar o início e o fim, e agora eu posso replicar essa fórmula para todas as observações. Qual que é o efeito disso? Se eu descer lá no 198, né, vocês vão perceber isso aqui, ó. Lá no 198, a partir do primeiro valor de x, que começa a ficar um pouquinho acima de 198, ele começa a copiar o valor. E aí do 202 em diante, né, se a gente olhar aqui, ó, a partir do momento que deu o último valor menor do que 202, ele ainda copiou. A partir do momento que ficou maior do que 202, ele para de copiar. Então agora a gente só precisa inserir uma nova série aqui nesse gráfico com essa coluna do sombreado. Então a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito no gráfico, selecionar dados, e aí a gente vai adicionar mais uma série. E aí essa série vai se chamar sombreado, tá? E a gente vai agora selecionar os valores. Então primeiro eu apago isso daqui, e aí eu clico aqui, ó, nesse primeiro valor, que agora está em branco, né? E para selecionar tudo, eu aperto Ctrl Shift e a setinha para baixo. Aí ele seleciona todo o intervalo. Aí eu posso dar OK. Tá? A gente tem agora o OK. Vou dar OK de novo. E aí a gente volta lá em cima. E o nosso gráfico está quase pronto. Então a gente já tem aqui a distribuição normal, a área sombreada. A única coisa que ainda não está certo é esse eixo aqui, ó. Porque ele está usando como referência a contagem de observações. Então está indo de 1 a 1000. E eu quero que vá de 192 a 198. Aliás, 208, né, que era o maior valor. Então eu vou clicar com o botão direito aqui no meio do gráfico de novo. Aí nós vamos vir em selecionar dados novamente. E aqui nessa parte dos rótulos do eixo, eu vou editar e eu vou selecionar esses valores aqui da mesma forma. Eu cliquei no primeiro, Ctrl Shift para baixo e dou OK. Agora eu tenho aqui os valores para serem plotados no eixo X. Aí eu dou OK novamente, a gente volta lá em cima e ainda não está do jeitinho que a gente quer. Então eu vou clicar duas vezes aqui em cima desse eixo e a gente vai formatar ele. Então a gente vai lá embaixo no número e a gente vai colocar ele como número. Tá? Então eu fui lá em número, categoria, marquei como número e vou colocar só uma casa decimal aqui, tá?
Outra coisa que a gente pode fazer é aqui na parte dos rótulos, a gente mudar essa quantidade de valores que tem aqui. Então, basicamente, eu posso colocar aqui, ó, especificar a unidade do intervalo e colocar 50. O que significa isso? Quer dizer que a cada 50 observações ele vai colocar o valor x correspondente. Tá? Daí fica bem mais agradável de se observar o gráfico. Vou fechar aqui e nós temos agora o nosso gráfico completo. Tá? Então a gente tem aqui o gráfico da distribuição normal com média 200 e o desvio padrão 2. A gente tem essa área sombreada entre 198 e 202. E o melhor de tudo é que esse gráfico aqui, do jeito que eu fiz, ele funciona para qualquer distribuição normal e para qualquer área sombreada que a gente quiser plotar. Por exemplo, se eu quiser plotar entre o 196 e o 198, percebam que ele já se atualiza aqui. Se eu quiser plotar entre o 200 e o 204, ele também atualiza aqui. Se a gente quiser uma outra distribuição, por exemplo, uma distribuição que tem média 10, desvio padrão 0,3. Aí eu vou colocar o valor mínimo como sendo 9, valor máximo 11. E aí a gente coloca aqui que eu quero pintar a área entre 9,2 e 9,5. E aí ele faz para a gente aqui esse gráfico. Então, do jeito que a gente fez aqui essa planilha, a gente pode desenhar qualquer gráfico com uma área sombreada do jeitinho que a gente quiser. E isso ajuda muito para quem escreve artigo, ou então para quem está fazendo uma apresentação, para quem trabalha com controle estatístico da qualidade. Isso aqui ajuda muito para fazer apresentações e relatórios, tá, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês e até um próximo vídeo.